Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja assim tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o seu like no vídeo, né? Deixa o seu like, gosta do canal, curte os relatos, deixa o like. E não se esqueça também daquela visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Então bora pro relato de hoje? Bora lá, vamos ver sim do que se trata o relato de hoje, que é este daqui. Sonho de mortes sucessivas, credo. Vamos ver. Sonho de mortes sucessivas. O que vou relatar aqui, deixa eu ver, é um moço, uma moça? Eu acho que é um moço que nos conta. O que vou relatar aqui trata-se de um sonho que me ocorreu no ano de 2015, quando eu ainda trabalhava na prefeitura da minha cidade. Pelo fato de o ambiente de trabalho ser um local público, associa-se a esse ambiente uma ideia de trabalho sob muito estresse e cobrança. Fatores que contribuíram muito para o meu crescimento e evolução enquanto ser humano. À época, eu trabalhava como gerente do setor de transportes de uma das secretarias da prefeitura, o que me conferia um trabalho quase como de auditoria, pois eu prestava contas através de relatórios mensais de gastos de combustível dos automóveis ligados à prefeitura e também alimentava o sistema de arquivos com as notas diárias de abastecimento dos veículos. Como se pode ter uma noção, era um trabalho meticuloso. Nessa época, o nível alto de estresse no ambiente de trabalho era constante, visto que havia muita cobrança e urgência por parte dos meus superiores e também por parte do público que dependia do transporte público para exercer o direito de acesso às fundações básicas de vida em sociedade, tais como saúde e educação públicas, etc. Durante o ano de 2015, eu ainda cursava graduação em Ciências da Computação, área na qual atuo profissionalmente, e todos os dias eu tinha que tomar um ônibus até a universidade, que ficava em outro estado, porém a uma distância um pouco maior que 90 quilômetros apenas. A viagem era feita religiosamente todo final de tarde, pois o meu curso era noturno. E todos os universitários da minha cidade que cursavam em alguma universidade no estado vizinho precisavam recorrer a esse transporte. Esse ônibus era fornecido via contrato entre a Associação dos Universitários da minha cidade e uma empresa locadora de ônibus. Dinâmica essa que já existia aqui na cidade muito antes de eu ingressar na faculdade em 2009. No final de cada expediente, que era às 5 da tarde, eu saía do trabalho e precisava ir até a praça, que não era distante do meu ponto de trabalho. Quanto à logística de modalidade entre o trabalho e a faculdade, era tranquilo. Em um certo dia, voltando da faculdade e ao longo da viagem na BR-304, eu comecei a sentir uma necessidade grande de agradecer a Deus pelos dias vividos em segurança, em que eu ia e voltava tranquilo, sem ter nenhum imprevisto, né? Eu senti aquela necessidade de agradecer por isso. Isso até poderia ser algo do meu subconsciente me alertando dos perigos de viajar à noite, pois já houve muitos assaltos aos ônibus de outros estudantes em determinados trechos dessa mesma BR, o que nos deixava um pouco ansiosos quando ficava tarde e ainda estávamos na estrada. Ao chegar em casa, me senti muito cansado, mais cansado que o comum, visto que eu já estava perfeitamente acostumado com a rotina exaustiva de trabalho e estudos. Algo naquela noite não estava como de costume. Fui me deitar com o sentimento de que algo ainda deveria ser vivido naquele dia, apesar do horário perto da meia-noite. Bom, enfim, decidi dormir e peguei no sono rapidamente. Foi aí que eu tive um sonho muito, mas muito real e esquisito. No sonho, eu estava saindo do trabalho ao final do expediente, exatamente como fazia todos os dias. Porém, fui abordado por 2 homens que pediram informação sobre o local. Um deles era um senhor de idade avançada, cabelo branco e ralo, com aspecto de trabalhador rural. O outro era um homem bem mais jovem, negro e muito alto, porém magro, que não falou nada em momento algum.
Somente aquele velhinho me dirigiu a palavra. Eis o diálogo entre mim e ele. Boa tarde, jovem. É aqui que fica a secretaria? E eu disse, sim, senhor, é aqui sim. E aí ele me disse, o seu nome é fulano? Eu tenho um recado para te dar. O seu nome é fulano, eu tenho um recado para te dar, jovem. Você poderia recebê-lo? Eu achei muito estranho o fato dele saber o meu nome e dizer que tinha um recado para mim, visto que não nos conhecíamos de forma alguma. E aí eu respondi, tudo bem, senhor, mas terá que ser rápido porque o meu ônibus parte daqui a pouco e eu não posso perdê-lo de jeito nenhum. E aí ele respondeu, tudo bem, sente-se e feche os olhos, que você entenderá do que se trata. Eu desconfiei, mas fiz como ele pediu. Sentei-me em uma cadeira na parte de fora da secretaria e fechei os olhos enquanto o outro homem se aproximou e ficou na minha frente em pé. Quando eu abri os olhos, o velhinho estava orando e dizendo algo que eu não conseguia entender. E eu já estava começando a achar aquilo um pouco ridículo, visto que o outro homem estava com as mãos sobre a minha cabeça, como se estivesse querendo me abençoar ou algo do tipo. Assim, eu permaneci por uns poucos segundos, fechando e abrindo os olhos para ver o que estava acontecendo, mas nada de aparente assim ocorria. Até que em uma das vezes que eu abri os olhos e olhei para o rosto do homem que estava em pé, vi que ele também abriu os olhos. Tomei um susto quando percebi que os olhos dele estavam completamente brancos, como se estivessem revirados, sabe? Nessa hora eu adormeci, entre aspas. Mesmo já estando dentro de um sonho, a sensação de adormecer era muito real. Eu sentia até a minha respiração ficando mais branda e o batimento cardíaco desacelerando. Deste ponto em diante, aconteceu a sequência de 3 sonhos curtos, sonhos também entre aspas, inseridos nesse mesmo sonho de estar no local de trabalho, que até hoje eu não consegui entender, mas que me puseram um pouco de dúvida na época. No primeiro momento, ou primeiro sonho, por assim dizer, eu senti o meu corpo se elevando enquanto eu estava de olhos fechados, como se eu estivesse deitado em um elevador que estava subindo de andar. Senti esse elevador desacelerando até que meu corpo parou completamente de subir e eu abri os olhos. Estava tudo absolutamente diferente. Eu estava em um campo de batalha, com sons de guerra civil, porém sem armas de fogo. Diria que era uma guerra imperial, onde eu me dei conta de que eu era o líder de um exército que estava em desvantagem. E logo atrás de mim, parados, estavam os soldados esperando pelo meu comando. Nessa hora, eu olhei para as minhas mãos e elas estavam sujas com barro e sangue, e a minha armadura estava em partes quebrada. Eu estava sem escudo, sem espada, sem elmo. Foi quando senti uma vontade incontrolável de gritar aos meus companheiros para que avançássemos, e eles vieram em disparada logo atrás de mim, correndo. Logo começamos a guerrear novamente, tendo eu matado inúmeras pessoas naquela batalha. Entretanto, em um dos momentos dessa batalha, olhei para cima e vi uma lança descendo em minha direção. Não tive tempo de me esquivar dela e ela acabou atingindo o meu peito, me atravessando quase que completamente. Nesse primeiro sonho, eu morri em campo de batalha. Logo após eu apagar por ter morrido, eu senti novamente o meu corpo se elevando, do mesmo jeito de antes. Dessa vez, acordei em casa, no meu quarto. Era noite e estávamos eu, meu pai e minha mãe em casa. Nessa época, a casa ainda era pequena, de modo que os meus pais dividiam a sala para dormir enquanto eu dormia no quarto. Nesse sonho, eu acordava e me levantava para ir do quarto até a sala. Entretanto, eu vi que tinha um homem bem no meio da sala, olhando para os meus pais adormecidos, com uma feição de quem queria fazer mal aos dois. Assim que eu o avistei, retrocedi ao escuro do quarto sem dar as costas para ele, na ponta dos pés, para ter tempo de pensar em algum jeito de eliminá-lo dali.
Foi quando então vislumbrei um brilho metálico no canto do meu quarto. Era algo de metal, que refletia um pouco de luz que vinha da sala. Quando fui checar o que era, vi que era uma das espadas mais lindas que eu já vi. Perfeitamente adaptada para mim, que sou canhoto. E sem pensar duas vezes, ataquei o invasor com um efeito surpresa e cravei a espada nele, matando-o instantaneamente. Nessa hora, os meus pais acordaram e viram o homem morto, porém, para o meu azar, o homem tinha um comparsa que estava do lado de fora da minha casa e me desferiu 2 tiros, fazendo com que eu também morresse, novamente, no local. Assim como no primeiro momento, apaguei e senti meu corpo se elevando mais uma vez. No terceiro momento, assim que abri os olhos, me vi olhando para um horizonte com um pôr do sol muito lindo. Entretanto, percebi que algo se mexia ao longe de forma muito organizada. Nessa hora, olhei para trás e vi asas em meu corpo. E atrás de mim estava uma legião incontável de seres que pareciam anjos, armados para a guerra, e aparentemente eu era o líder. Quando olhei para os meus braços, eu possuía algumas inscrições tatuadas no braço direito e alguns retalhos de pano bordados em ouro no braço esquerdo. Eu estava vestindo unicamente uma calça de um tecido que parecia ser jeans, mas que era bem elástico. E também estava descalço, mas eu ainda era eu, cabeça raspada e barbudo, bem como eu sou na vida real mesmo. Como era de se esperar, fui o líder deles nessa batalha, mas dessa vez guerreávamos claramente contra demônios, criaturas dantescas, de variadas formas e tamanhos. E mais uma vez morri em campo de batalha. Dessa vez fui morto por um dos líderes dos demônios, que antes de me esmagar sussurrou algo em meu ouvido que me fez ficar intrigado. Por dias. Eis o que ele disse: você vai se erguer, mas sempre irá cair. Você nunca vai chegar à luz, soldado. Nessa hora acordei, entre aspas, dessa sequência de sonhos e vi o velhinho abrindo os olhos com um sorriso de canto de boca, me dizendo: o recado está dado. Seja lá o que for que te disseram, aprenda com seus erros. Você não é um perdedor, nem nesta e nem nas outras vidas. Daí, de fato, eu despertei, confuso por não ter entendido absolutamente nada do sonho e das mensagens passadas neles. Até já contei esse sonho para alguns amigos de variadas religiões, católicos, umbandistas, espíritas, e me foram apresentadas inúmeras interpretações distintas, todas com o seu cunho de fé compreensível, mas nenhuma que me tenha trazido clareza absoluta sobre isso. Gente do céu, pera lá, que nós temos que pensar junto aí pra ver. Bom, não sei, isso daí faz sentido pra você. Porque, estranho assim, porque em tudo bem, na primeira parte, tudo bem que parece um lance de uma outra vida, né? Aí na segunda parte, ele viu de fato o pai e a mãe, de fato, na casa onde eles moravam. Pelo que eu entendi, é isso. Mas isso nunca aconteceu. Que ele pegou uma espada, né, que surgiu ali e foi em cima do... E o outro matou ele de novo. Mas isso foi em outra vida? Mas tinha o pai e a mãe dele ali? E era a mesma casa que ele morava? Que eles moravam ou não? Ou, tipo, ele viu que ele já viveu em outra vida com o mesmo pai e a mesma mãe, por isso ele viu os dois lá naquele momento e tentou salvá-los de alguém. Mas não provavelmente não foi bem isso, né? Porque uma espada daquele jeito, estar ali no canto, então não foi muito a realidade ali, talvez, de uma vida passada. Eu não sei. E aí depois ele, como anjo, com asas, com as inscrições nos braços. Eu não sei também, mas
Mas, gente, para isso tudo ser só um sonho também aleatório, eu também não acredito. Então veio esse senhor, esse outro homem, que fizeram uma oração, tudo, para dar um recado. Aí mostraram tudo isso para ele, mostraram o demônio falando: você vai se erguer, mas sempre irá cair, você nunca vai chegar à luz. Soldado, ele foi soldado em tudo ali, né? Mas aí vem esse senhor que tenta dar uma acordada nele, né? Fala assim, ó: por mais que você ouça ou que ele tente te fazer acreditar que você não consegue, você consegue sim, né? Seja lá o que for que te disseram, não sei se em outra vida, não sei se em outro plano, né? Ou inconscientemente se tá aí ou não, ou se ainda vão dizer, ou sei lá, aprenda com seus erros, talvez com os erros do passado. Mas eu falei: mas filho, eu não lembro. Mas ele mostrou, né? Algumas quais foram os erros do passado. Talvez fazer uma regressão, não sei. Ou no geral, né? Todo mundo, a gente também tem que ter isso em mente, aprender com os erros. Aprenda com seus erros. Você não é um perdedor. Nem nessa e nem nas outras vidas, que foi o que mostrou, que foi o que aquele demônio falou: você nunca vai chegar à luz, tipo, não escuta o que ele fala não, tá? Você não é um perdedor não, só aprenda com seus erros e continue indo e evoluindo, que você vai conseguir. Agora, por que que ele veio dar esse recado? Por que deste recado? Por que daquelas visões? Por que dele com asas e não sei o que lá, soldado, enfim, aí já teria que investigar um pouco mais a fundo, talvez com sessões de hipnose, regressão, para poder entender melhor, né? Deixem suas opiniões, pessoal, mas sempre, é claro, com muito respeito. E se alguém já passou por algo assim, conta aí pra gente. E se alguém tem aí uma interpretação do que pode ser e que aconteceu com ele, também compartilha com o moço que nos conta essa história, tá bom? Sempre com respeito. Ok, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!